carreira com a cor branca. E vou pegar na segunda correntinha, vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, mais uma correntinha, 2 pontos altos, e assim a gente vai trabalhar por essa carreira todinha aqui, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Novamente eu uni os fios, porque eu não tenho a linha na mesma cor, e aí não tem problema. Qualquer pessoa que trabalha com crochê sabe que a gente pode fazer esse tipo pode adotar esse jeito de trabalhar, né, com a linha, seja o barbante ou seja qualquer tipo de fio que a gente vai trabalhar com ele, a gente pode fazer essa união de fio. Lembrando que esse casaco eu vou trabalhar o meio dele com um cinto. Quero ver se eu coloco 2 pompons, né, na ponta do cinto, quero criar, quero inventar alguma coisa aqui para ficar bem bonito mesmo. Fiz ele com uma medida maior na largura, justamente para mim fazer esse cinto, né, colocar na cintura, para fazer uma coisa diferente. Aqui eu cheguei novamente aqui, ó, no final, vou fazer uma correntinha e no último pontinho dos 2 pontinhos aqui da ponta eu vou inserir um ponto alto, 2 correntinhas, vou saltar aqui a primeira correntinha, na segunda correntinha, saltando aqui os 2 pontinhos também, e vou fazer mais 2 pontos altos.
Gente, quero agradecer demais as pessoas que se inscreveram aqui no canal e aquelas que vão se inscrever ainda, né? Quero agradecer demais mesmo. Quero dizer também que todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, eu me inscrevi também lá no canal da pessoa, né? Como uma prova de agradecimento, eu compartilhei também o vídeo do canal. É sempre bom, né, gente, ajudar as pessoas. Do mesmo jeito que a gente foi ajudado, a gente está ajudando também. Como se diz, uma mão lava a outra, né? E quero agradecer demais mesmo. Quero dizer que eu estarei passando para frente o que eu aprendi, todos os meus trabalhos, né? Alguns não estão aqui no canal de ninguém porque eu ainda não vi. É uma criação de uma pessoa, né? Que eu trabalhei para ela, que quem ainda não viu os vídeos antigos, entra lá e dá uma olhada. Trabalhei com uma pessoa que tinha inteligência de criar, ela passava pelo papel aquele tipo de trabalho de crochê, né? De crochê. Depois ela aplicava no barbante. Eu aprendi com ela. Quero passar para frente bastante aqui, né? Para ensinar as pessoas, porque é sempre bom. A gente é gratificante quando a gente vê uma mensagem lá no grupo, ou a pessoa entra no message para agradecer a gente, né? Aquele trabalho que a gente ensinou e a pessoa aprendeu. E aqui eu cheguei aqui de novo, aqui no final. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer mais um ponto alto. 2 correntinhas para virar. Deixando uma correntinha e 2 pontos para trás, eu faço mais 2 pontos altos. Aqui a gente está trabalhando com diminuição ainda, né? Eu sempre gosto, eu entro no canal, vejo um vídeo de um trabalho qualquer, assim, de crochê, ou seja, de um artesanato. Eu entro nos grupos que eu participo, eu copio, né? Primeiro eu copio aquele videozinho e depois eu entro lá naquele grupo e copio lá no grupo para ajudar as pessoas. Do mesmo jeito que Deus abençoa a gente, né? Por a gente tá ajudando, contribuindo para o bem da pessoa, Ele abençoa você também, né? De alguma forma, quando você ajuda a gente a compartilhar os vídeos, contribui para o crescimento do canal.
2 correntinhas, e aqui no último pontinho dos 2 pontinhos no final da carreira, eu fiz mais um ponto alto para ficar assim. De novo eu viro o trabalho, vou trabalhar mais uma carreira, saltando aqui a primeira correntinha, os 2 pontinhos, e na segunda correntinha eu faço mais 2 pontos altos. Contando aqui as carreiras, né, que faltam: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu já entrei na minha 13ª carreira, faltando somente uma para completar as 14 carreiras, né, para a gente já começar a unir a parte da frente com a parte de trás e fechar o ombro, porque depois a gente já vai começar as mangas, e as mangas eu não vou fazer separado, eu já vou inserir o fio e vou começar a manga já direta, né, porque nos outros casacos eu fiz a manga separada, não gostei. Eu acho melhor agora a gente já começar, né, ela diretamente na cava. Lembrando, falando novamente, que eu vou criar um cinto aqui, né, na cintura desse casaco. Deixei ele um pouco mais largo para a gente fazer esse cinto. Vou fazer ele diferente dos 2 que tá aqui no canal. Como eu disse, né, e recebi a mensagem de uma pessoa que diz que a gente não pode só inspirar, a gente também tem que inventar, criar, né? Mais uma correntinha, e aqui no final, aqui na pontinha, vou dar uma laçada na agulha e fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas para virar. Já vou para minha 14ª carreira, para a gente fazer a união da parte de trás com a parte da frente da cava.
Vou deixar aqui novamente uma correntinha, saltar esses 2 pontinhos e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Vou trabalhar por essa carreira novamente, uma correntinha e 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, porque aqui essa já é a última carreira para a gente já finalizar a cava de trás do casaco. Duas correntinhas, e aqui cheguei aqui no final, vou dar uma laçada na agulha e no segundo pontinho vou fazer mais um ponto alto. E aqui, pessoal, eu já terminei a cava de trás, né, do casaco. E agora a gente vai unir aqui as partes, a parte da frente com a parte de trás para fazer as mangas. Aqui, essas pontinhas, pessoal, depois a gente vai trabalhar em cima delas. Aqui a gente esconde bem escondidinho. Esse aqui a gente já vai esconder, porque aqui a gente vai começar a trabalhar a manga. Vou trabalhar a manga direta, não vou fazer separada, porque no outro casaco eu fiz a manga direta, não gostei. Aliás, fiz separada, não gostei. Agora a gente vai cortar essas pontinhas, que não tem perigo de desfiar.
amarro bem amarradinho, para ficar bem seguro. E aqui agora eu vou fazer a união da parte de trás com a parte da frente. Porque aqui eu já tenho o tamanho da caba que eu preciso para fazer a manga. Vou medir aqui. Eu tenho 24 centímetros de manga. Eu vou para frio, eu gosto sempre de fazer a manga mais larga, porque se a gente faz uma manga mais justa, porque casaco de lã, geralmente ninguém forra, né? A tendência é o frio passar, né? Aqui os pontinhos vazados. Lembrando que fica bonito também, é uma manga mais larga. Eu tô seguindo um modelo que eu vi lá, né? Na foto de inspiração. É uma manga bem larga, né? Aqui a minha tá um pouco... não tá na mesma largura que tá lá, porque lá tá bem largo, ficou bem lindo, tá com o pulso enfofado, né? Tá bem lindo. Quem fez tá de parabéns. E aqui eu não arrebentei o fio não, terminei aqui e vou continuar aqui fazendo a união da parte de trás com a parte da frente. Vou juntar aqui, tomar muito cuidado, né? Fazer a medida aqui para não ficar torto. Vou fazer uma correntinha, porque eu gosto de fazer a emenda assim, a junção. Vou pegar na parte de baixo, com um ponto baixo, uma correntinha, na parte de cima mais um ponto baixo, uma correntinha. Vou pegar aqui no segundo pontinho, vou fazer um ponto baixo, mais uma correntinha, pegando na correntinha da parte de cima, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, e aqui no primeiro pontinho, cabe você inserir o seu ponto aí onde você achar que deve, né? E vai ficando assim. Não gosto de fechar com ponto baixo, sem correntinha, porque eu acho que a costura fica muito grossa. Uma correntinha. E aqui no segundo pontinho eu desço com um ponto baixo, uma correntinha. Aqui na correntinha da parte de trás eu insiro o meu pontinho baixo, uma correntinha. No primeiro pontinho aqui da parte da frente eu faço um ponto baixo, mais uma correntinha. E aqui no segundo pontinho eu desço com um ponto baixo. A emenda vai ficando assim, fica perfeito, perfeito, perfeito. Mais uma correntinha. E aqui nessa parte de cima, na correntinha, eu desço com um ponto baixo, uma correntinha. E no primeiro pontinho da parte de baixo eu faço um ponto baixo, mais uma correntinha. E aqui na correntinha da parte de cima eu faço um ponto baixo, uma correntinha. Na parte de baixo da correntinha eu faço mais um ponto baixo. Vai ficando assim. Uma correntinha. E aqui no último pontinho aqui dos dois pontinhos eu faço uma correntinha, um ponto baixo, mais uma correntinha. E aqui na parte de baixo eu faço mais um ponto baixo, uma correntinha. No último pontinho eu desço com um ponto baixo, mais uma correntinha.
E aqui nessa correntinha de baixo eu faço um ponto baixo, tá ficando perfeito. É preciso tomar cuidado porque durante muito cuidado, porque se você você estiver inserindo os pontos, se não ficar juntinho aqui, igual tá aqui, se você não inserir, né, tudo juntinho na mesma direção, pode dar errado aqui, ficar enrugado. Já aconteceu isso comigo, de se você passar o ponto para frente aqui, não inserir os pontos na mesma direção aqui do mesmo lado, não vai dar certo na hora de unir as partes. Durante o tempo que você está inserindo seus pontos, você precisa olhar, dar uma olhada para saber se está na mesma posição. Vai ficando assim. E aqui na correntinha da parte de baixo eu faço um ponto baixo. No primeiro pontinho aqui da parte de cima, da parte da frente, eu faço um ponto desse com um ponto baixo. E na correntinha de baixo eu desço com um ponto baixo, uma correntinha. E na correntinha da parte de cima eu desço com um ponto baixo, mais uma correntinha. E aqui na correntinha da parte de baixo eu desço com um ponto baixo, mais uma correntinha. E aqui no pontinho de cima eu desço com um ponto baixo. Na correntinha da parte de cima eu desço com um ponto baixo, mais uma correntinha. E aqui na parte de baixo e na parte de trás eu desço com um ponto baixo, na correntinha da parte de trás, mais uma correntinha. E na correntinha da parte de cima eu desço com um ponto baixo. No último pontinho aqui da parte de baixo, enquanto você estiver trabalhando a parte de cima, você insere um ponto baixo. E no último pontinho aqui, no final, você desce com um ponto baixo. E aqui na parte de baixo você trabalha no último pontinho baixo. Você vai contando aí os seus pontos durante o tempo que você estiver fechando a parte. Precisa ir contando, né, se dá certo, porque aquilo que eu disse, se você não desce com os pontinhos no lugar certinho, vai ficar enrugado, né? Não vai dar certo para ficar na medida certinha aqui da cava. E aqui agora eu vou arrematar o meu fio aqui, reforçar bem para a gente esconder a ponta. Vou pegar uma partezinha só. Aqui na parte de cima eu vou inserir ela e vou amarrar as duas pontas. Vou dar 3 nozinhos. A gente esconda aqui a parte, porque depois quando a gente for arrematar aqui o ombro, a gente vai esconder a ponta. E aqui tá pronto um dos nossos ombros fechadinho. Deixa eu medir aqui para ver a largura.
O ombro ficou com 20 centímetros. Depois que a gente uniu as partes aqui, a cava tá com 23 centímetros. Aqui agora a gente vai unir a outra parte. Aqui na primeira correntinha que eu subi para começar o pontinho, eu vou inserir aqui a linha, a gente fechar o outro ombro e finalizar para depois a gente começar a manga. Aqui, pessoal, eu vou começar aqui do outro lado, no lado da cava, para não dar errado aqui. Porque se a gente começa aqui, no lado da frente aqui, onde a gente vai trabalhar para fazer as casas do botão, talvez possa dar errado, né? Que eu vou virar aqui o meu casaco. E do lado da cava eu vou inserir a minha linha, porque fica mais seguro, pra gente unir aqui a parte da cava juntinho com a outra. Vou fazer uma correntinha e aqui no primeiro pontinho da cava eu vou descer com ponto baixo. Uma correntinha, desço com ponto baixo. Mais uma correntinha e no mesmo lugar que a gente trabalhou para descer com ponto baixo, a gente vai trabalhar isso aqui também para dar certinho. Uma correntinha e aqui no primeiro pontinho da parte de trás eu desço com um ponto baixo. Na correntinha da parte da frente eu desço com um ponto baixo. Na de trás do mesmo jeito. Mesmo jeito que você trabalhou a parte, o outro ombro lá, você tem que trabalhar aqui para dar a mesma medida. Uma correntinha, desço com um ponto baixo, mais uma correntinha. Aqui não tem segredo, porque é no mesmo lugar que você inseriu desceu com o seu ponto baixo, aqui do outro lado você tem que fazer também, porque senão dá errado. Algumas peças de roupa minha, quando a linha é fina, eu não faço uma correntinha, tá, pessoal? Se a linha é mais fina, eu fecho com ponto baixo, sem o espaço de uma correntinha. Mas aqui a gente tá trabalhando com a linha mais grossa. Eu acho que a costura fica muito grossa, né? Depois.
mesmo lugar que você inseriu, desceu para o seu ponto baixo, você precisa fazer aqui do outro lado do mesmo jeito. Aqui eu cheguei no final, vou pegar o último pontinho aqui da parte da frente e vou descer com um ponto baixo e pronto, aqui na parte de baixo. Já vou arrematar a linha. Aqui está nosso trabalho fechado. Vamos ver aqui se dá a mesma medida. Vinte e 22 centímetros. Do outro lado, a mesma medida. É aquilo que eu disse, você trabalhar aqui a parte de uma parte do ombro de um jeito, você precisa trabalhar do mesmo jeito aqui, porque senão o risco de ficar enrugado e não ficar, né, na mesma medida. Lembrando que eu faço a união dos ombros saltando quando a linha é grossa, né, que é um casaco de lã que a gente está trabalhando, fazendo um casaco de lã. Eu trabalho saltando uma correntinha, é sempre desse jeito. Cada um tem um jeito de trabalhar. E aqui já está pronto o ombro do casaco. Depois a gente vai trabalhar as mangas. Lembrando que eu não vou trabalhar a manga separada. Volto a repetir, eu trabalhei um dos casacos com manga separada, não gostei do jeito de trabalhar. É isso aqui. Esse é o ombro. Aqui é a parte de trás. Tudo na mesma medida. Quero agradecer demais quem ficou no vídeo até o final. E daqui a pouco a gente vai voltar fazendo já as mangas. Só desculpa, isso é alergia. Já citei vários vídeos que eu tenho alergia demais pelo meu trabalho. Me desculpa, mas me desculpa mesmo. E aqui. E aquilo que eu disse, pessoal, a gente não pode desistir. Eu já disse, né, aqui nos meus vídeos que eu sou alérgica
quase todo o produto que eu trabalho, eu tenho elegido barbante, das tintas que eu pinto as telas, enfim. Mas o que a gente não pode é desistir de forma alguma. Quero pedir desculpa, né? Porque é complicado pra gente só não pode desistir, né? A gente gosta demais do que a gente faz e a gente continua tentando. E aqui eu cheguei no final. Vou dar uma laçada na agulha e pegar no último pontinho e fazer um ponto alto. E aqui agora eu vou arrematar a linha porque eu vou trabalhar com outra cor de linha. Como eu disse, eu quero uma mistura de cores, né? Vou esconder aqui bem escondidinho porque depois a gente vai trabalhar por cima, tampando essas pontinhas. E a capa vai ficando assim. Essa é a parte da frente, essa é a parte de trás. Eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois a gente vai unir aqui. Pra gente fazer a manga, né? Subir a manga.